bem-vindo a mais um talk show do Mochilão. Eu sou Nicole Heinzen. Eu sou Olivia Marques. E hoje a gente está aqui com o coordenador do curso de Design da Universidade Positivo, Alexandre Oliveira. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, é um prazer estar aqui. A gente quer começar perguntando quais são os principais diferenciais do curso de Design da UP. Muito bem, então, primeiramente, acho que o curso de Design da UP é um dos melhores do Brasil. Não só pela nota do MEC, né, que é uma nota máxima no curso de avaliações do MEC que ele faz, mas também pelo corpo docente, né, que é um corpo docente bem capacitado, que também trabalhou profissionalmente, né, não na academia, em diversas áreas. E também uma das coisas que eu acho que principais também dentro do curso é a infraestrutura, que a gente tem 7 laboratórios, 3 estúdios de fotografia e audiovisual. Isso tudo ajuda, de fato, o aluno, né, a incorporar e desenvolver as habilidades que é preciso no mercado, especialmente de design, né, que é uma área que é muito prática, muitas vezes, né, em que você precisa saber de diversos campos de conhecimento para conseguir desenvolver, de fato, né, a tua capacidade ali. Legal, professor. E para os estudantes que querem ingressar, aquela dúvida, o que faz o curso de design, quais são as matérias? Você pode explicar para a gente? Falam que às vezes é igual arquitetura, mas você pode explicar essa diferença? Claro. Então, assim, o curso de design, ele basicamente, a gente fala que ele é um resolvedor de problemas. Então, ele soluciona problemas de diversas formas, diversas magnitudes, digamos assim. A gente trabalha, por exemplo, um designer que trabalha com móveis, ele é um designer de móveis. E ele resolve problemas tanto estéticos, né, quanto funcionais no móvel. Então, vamos dizer que existe um briefing, né, um pedido para que se faça uma cadeira confortável. Então ele vai pensar no estofado, ele vai pensar, né, em diversos fatores para que ela seja confortável. Mas ao mesmo tempo ela precisa ser para um público classe A ou classe B ou classe A+, enfim. Esse tipo de coisa faz ele escolher o tipo de material, ele faz ele escolher o tipo de desenho, né? Ele vai ver as tendências, né, do design de móveis, de moda, enfim, do design como um todo, para conseguir incorporar isso no móvel, né? Então a gente trabalha essa solução, né, dentro da produção de produtos, serviços e experiências. Uma pessoa que entra na loja, por exemplo, e a gente pensa como que essa pessoa dentro da loja vai ter a experiência de consumo dela. Isso o designer de experiências ou designer de serviços consegue fazer. Então existe uma diferença bem grande em relação à arquitetura, por exemplo, que a arquitetura pensa o espaço. O designer pensa a coisa, digamos assim, a experiência, né, o serviço. Então ele pensa mais pontual, tentando resolver esses problemas e tentando trazer o valor, né, que a gente fala, né, o valor agregado dentro das coisas. Por isso tem que conhecer de materiais, por isso que tem que conhecer de tendências, de várias coisas para conseguir, de fato, pensar lá na frente, né? E uma das coisas que a gente fala também é que tem a relação cultural e artística. Então a gente tem disciplinas como História da Arte, Representação e Expressão, Ilustração, que faz o aluno, de certa forma, aflorar, né, um pouco da tua capacidade de conseguir se expressar, porque isso no mercado, um designer que tem um diferencial, ele também, além de resolver problemas, ele consegue se expressar por aquilo que ele está produzindo. Então ele tem um diferencial, um que a mais, que a gente chama também dentro disso, tá? Isso se diferencia da engenharia, por exemplo. A engenharia, ela resolve o problema, vamos calcular tal coisa, vamos fazer a estrutura. A gente pensa, tá, mas para quem que é essa estrutura? Como que essa pessoa vai usufruir disso? Como que ela vai pensar, ou como que ela vai lembrar daqui a 10 anos disso? A gente está pensando em outras instâncias mais subjetivas para produzir a coisa também. E assim, tem outros tipos de design também dentro da Universidade Positivo, né? Sim. Vocês enquadram outros, como é que funciona, assim? Tá, então a gente tem 3 cursos de design, tá? Na Escola de Comunicação e Design. Então tem o design, que é multidisciplinar, que ele trabalha relações de produto, serviço e design gráfico. Quando a gente chama design gráfico, é aquele design que você imprime as coisas. Então é o quadrinho, é o livro, é o cartaz, o pôster. Então tudo isso que é impresso é design gráfico. Tem a outra parte que é design visual, que é um outro curso, que daí é um design visual, pensando ainda na relação visual, mas ele é mais digital, ele vai para animação, ele vai para modelagens, né? Ele está pensando jogos.
está pensando também editoriais, mas editoriais voltado, né? Editoriais no sentido de revistas digitais. Então ele está pensando em mídias digitais, digamos assim. E tem o design de moda. O design de moda, ele é voltado para a moda, obviamente, pensando vestuário, pensando acessórios e pensando também em tendências e cultura dentro da noção de moda. Então são esses três. O legal é que o aluno que faz design, ele está circulando não só com os alunos de design de moda e visual, mas de jornalismo, publicidade, ele está conversando com todo mundo, isso agrega no perfil dele, porque ele vai, de certa forma, gerar um perfil multidisciplinar além do que ele já está aprendendo ali. Ele vai aprender um pouquinho de comunicação, ele vai aprender um pouquinho da noção de mídias, que os outros cursos também têm. Então é um curso que eu acho que é super completo, assim, até em comparação com outros, tanto daqui quanto do Brasil. Por isso que eu falo que ele é um dos melhores do Brasil, porque ele está situado numa escola que também é bem estratégica dentro disso, né? E em questão de mercado de trabalho, o estudante de design que está hoje na UP ou que quer ingressar, ele consegue ser inserido no mercado de trabalho ainda na faculdade? Como que é esse mercado de trabalho depois? Sim. Então o mercado de trabalho para design, de fato, ele tem algumas saídas, digamos assim. Tem a primeira, que é escritórios de design. Então tem diversos escritórios de design. Escritórios de design de mobiliário, escritórios de design de animação, visuais, enfim. Tem as agências de publicidade que muitas vezes contratam designers, especialmente os visuais ou os gráficos, para resolver problemas e questões visuais. E tem agora, né, uma vertente muito grande que chama UX, UI, que é o User Experience e o User Interface, que é basicamente pensar a experiência do usuário e pensar em interfaces para consumidores. Então, empresas grandes, né, startups que trabalham com aplicativo, por exemplo, elas pensam no UX para conseguir fazer de fato, entender de fato a experiência do usuário. Então, imagina você mexendo num aplicativo. Quais botões tem que ter? Se ele clica nesse, tem que ir para onde? Então, ele cria todo o mapa, o caminho, para pensar de fato a experiência do usuário naquele lugar. E depois a interface. O botão vai ser verde, o botão vai ser grande, o botão vai ser pequeno. Vamos fazer um botão de compras, um carrinho de compras em tal lugar. Isso tudo é o designer UI, o interface, que faz essa ponte para conseguir construir as coisas. Então o mercado é grande, é vasto, na verdade. Qualquer empresa que trabalhe de fato com questões de aplicativos, digitais, sites, plataformas, vai precisar desses dois tipos de designers, ou um que faça as duas coisas. E as outras coisas são de produção, né? Designer de móveis, designer de produto, acessórios. Então é um designer que, enfim, produtos tem e são produzidos em qualquer lugar. Então essas pessoas se inserem nesse mercado. Quando a gente está falando de entrada de mercado de trabalho, tem o estágio, de fato, que é quando o profissional ainda nessa fase, ele é mais requerido pelo ferramental. Então eu sempre falo para os alunos, aprendam softwares de modelagem, softwares de editoração, gráfica, esse tipo de coisa, porque geralmente na entrada é o que se pede. Né? Vamos mexer aqui, vamos mexer ali, vamos fazer uma modelagem, vamos mexer no Photoshop. Depois ele vai tendo, né, uma carga, de fato, um conhecimento para conseguir gerar um projeto, para conseguir gerenciar projetos depois, coordenar e tudo mais. Então a entrada também não é difícil, né, do mercado de trabalho, mas ela exige um conhecimento tácito, um conhecimento mais técnico, para depois você ter um conhecimento um pouco mais subjetivo, estratégico, né, e por aí vai. Bacana, eu acho que é muito legal isso, a gente entender como é que funciona essa área, né? As pessoas que estão aqui hoje querem entender como é que funciona o design porque querem incluir essa área, né? E as pessoas que estão aqui, qual seria a dica que você dá para eles hoje, que estão aqui no mochilão e querem entender, enfim? Primeira coisa, eu acho que tem a noção da criatividade, assim. Então acho que quem trabalha com design trabalha bastante com criatividade. E uma das coisas que eu sempre falo é criatividade, ser criativo não é saber desenhar, por exemplo. Se você consegue ser criativo resolvendo problemas, né, de alguma forma, se você consegue estruturar essa noção de pensamento para resolver problemas, de alguma forma você é designer. Porque a gente trabalha muito com isso. A gente trabalha muito mais com isso do que com desenho, por exemplo.
Então, se você tem essa veia criativa, já é alguma coisa. Mas não tem problema se você não tem, porque o campo do design é muito grande. E ao mesmo tempo você consegue fazer com ferramentas de expressão, você consegue trabalhar com outras coisas para trabalhar de fato com design. Então o que eu sempre falo é, se você já tem aflorado isso de criatividade, pratique, comece de fato a tentar resolver problemas que se lá no final se tornem produtos ou serviços. Vamos brincar de pensar uma loja, vamos brincar de pensar qual seria o serviço, vamos brincar de pensar um móvel ideal, um carrinho, um brinquedo. Se você já pensa nisso, você de fato já é um pouco de designer, tá? A outra coisa é, se você desenha muito, não deixe de praticar isso, porque isso também, de alguma forma, lá na frente, te ajuda a ter um pensamento de expressão, de representação. Mas, como eu falei, isso não é requerido. E a outra coisa é softwares, né? Quem já gosta de mexer em Photoshop, Illustrator, Corel Draw, modelagens, esses tipos de coisa, continua, porque você vai usar bastante. E se você chegar pronto nisso lá, é bem mais fácil o curso, porque você vai estar se preparando cada vez mais para ter excelência, né? Que é uma das coisas que a gente cobra muito, né? A excelência e o capricho, né? Dentro do que é produzido. Bacana. Então é isso a nossa entrevista hoje com o professor Alexandre de Design. Agradecemos muito, foi muito interessante entender, e as pessoas entenderem como funciona o design que querem entrar na Universidade Positivo. E é isso, muito obrigada. Até o próximo Talk Show. Obrigado, gente.